Então, primeiramente, bom dia. Aqui a gente vai começar a apresentação daquele nosso modelo 3D e algumas transformações geométricas que a gente faz em cima dele. Aqui está a janela do código rodando, né? A gente tem a função do Dark Mode. E aqui a gente abre o arquivo que a gente quer do ponto .off para ver essa visualização. Vou abrir um coelhinho aqui. Aí a gente abre ele está assim. E agora vamos para mostrar um pedaço dos códigos. Vamos começar pelo model.h, que são os principais para ver se dá tempo. Aqui no model.h é uma classe de representação desse modelo 3D que a gente viu. A gente declara algumas variáveis importantes, como o número de vértices, número de faces, buffers dos vértices e dos índices, e as funções principais, né? O read of file, compute bounding box e o scale model. E o vetor 3D, né, do centroid, que ele é utilizado depois para a gente fazer as transformações geométricas que a gente quer. E por fim, a gente faz a declaração de uma matriz modelo 4x4 para fazer as multiplicações de escala e a transformação geométrica que a gente quiser. No OpenGL widget.h é a declaração de outras funções também importantes, como initialize, o paint, a pressionamento de tecla, né, a abertura da caixa de diálogo. E agora vamos para as implementações. Na model CPP, é basicamente a implementação das funções do model.h. A gente tem o construtor e aí a gente vem para... Essa classe ela faz a leitura do arquivo, né, o cálculo da bounding box e o scale model. Na read of file a gente começa declarando uma variável do tipo quefile e verificando se esse arquivo ele é do tipo off, se não for a gente emite uma mensagem e sai da função. A gente declara uma variável do tipo getTextString e para facilitar a leitura do número de vértices, do número de faces. E aí a gente faz uma iteração tanto para o número de vértices quanto para o número de faces para a gente ir atualizando esse vetor conforme a gente vai verificando os vértices e faces do modelo específico. Aí no fim a gente computa a bounding box e sai do arquivo. Aqui a gente tem o cálculo da bounding box, né? A bounding box ela é como se fosse uma caixa, né? Um paralelepípedo que envolta o modelo que a gente está utilizando. E ele é muito utilizado em desenvolvimento de jogos ou até na computação gráfica para a realização de colisões, né? Em que cada objeto possui sua bounding box e essa bounding box ela é responsável por causar essa colisão. Aqui a gente tem o cálculo da bounding box, como eu disse, a gente utiliza os limites máximos e os limites mínimos, a gente itera sobre esses limites para que a gente encontre os valores, e aí no fim a gente soma e divide por 2 para encontrar esse centroide da bounding box. E a gente calcula a diagonal também, que ela é utilizada para fazer as transformações geométricas. E por fim a gente tem uma função de rescale model, que é para fazer uma reescala desse modelo, e a gente declara uma variável do inverso da diagonal, e a gente faz a multiplicação desse inverso da diagonal, uma multiplicação escalar pela matriz modelo, e no fim é uma translação com base no centroide da bounding box. Aqui a gente vai para o OpenGL widget CPP, a gente tem aqui as funções básicas, né, no initialize, que é para inicializar o contexto, o resize, que é para dimensionamento de cena, que a gente não utiliza, a show a file open dialog, que é aquela caixinha que abre aqui em cima para a gente abrir o arquivo, e a gente faz a verificação para saber se é o Windows ou Linux que a gente está utilizando, no nosso caso é o Windows, e aí a gente cria o shader e buffer para esse modelo que a gente abriu, e emite uma mensagem com o número de vértices, o número de faces para o buffer para a gente armazenar esses dados. Aqui é aquela função de pressionamento de tecla, e função de toggle dark mode, né, aquele ifzinho para deixar claro ou escuro. Aqui as declarações formais de create shaders, destruição, criação dos buffers para armazenamento de dados na GPU. O paint, e aí a gente faz a identidade, e a matriz modelo.rotate, que é para fazer a rotação de transformação geométrica em prol daquele modelo. Aí aqui, se a gente quiser, a gente pode mudar, sei lá, aqui para 90 e aqui para 1, e a gente faria uma rotação de 90 graus em torno do eixo Z. Dá uma acelerada para ver se dá tempo de 5 minutos. Aqui a fragment shader, que a gente declara uma variável de entrada e de saída, e faz com que essa variável de saída das cores, o fragmento das cores finais, sejam iguais às cores iniciais. E aqui a gente tem o vertex shader, que ele é utilizado bastante, né, nesse caso aqui, para declarar a profundidade com base nas escalas de cinza, né? E aí aqui a gente tem a variável de cinza, que ela é multiplicada e ela é baseada com base na posição normalizada de Z. Então, com base na posição Z, a gente tem uma escala de cinza e nos traz essa sensação de profundidade.
Espero que tenha dado tempo, vamos ver.